Então, família, dia 3 de agosto agora, vamos estar operando as contas que já estão financiadas, vamos seguir essa lógica e depois a gente opera as contas que estão sendo aguardadas. Hoje eu vou organizar da seguinte forma: primeiro eu vou estar operando as contas que já estão com lucro e eu tenho que completar os dias mínimos. Por exemplo, a conta 8, a conta 5, a conta 7. Depois que eu fazer os dias mínimos nessas contas, eu vou estar operando as outras duas contas que eu aprovei. Se dessas duas contas que eu aprovei até a noite, né? Porque hoje eu vou trabalhar até mais tarde, vou trabalhar provavelmente até umas meia-noite, né? Então, dessas contas que eu aprovei, se eu reprovar alguma dessas contas, eu vou pegar aquelas contas que estão de reserva do Evaluation e fazer o upgrade delas para elas se tornarem contas financiadas e vou operar também. Então hoje vocês vão me ver operando basicamente todas as contas. Vocês vão me ver operando essas 5 contas financiadas de forma muito obrigatória, né? Essas são as únicas 5 que tem, né? Que no caso é essas duas aqui para fazer os dias mínimos, essas 3 na verdade para fazer o dia mínimo. E essas duas aqui para fazer lucro. Essas duas que eu vou operar, tá? Essas duas funded, eu vou fazer uma gestão de risco padrão. Provavelmente eu vou estar ali com $500 de risco para a meta de 1.500, mas se eu quiser fazer um trade mais rápido, aí eu vou aumentar o risco, vou utilizar ali $2.000, $1.000, mas é aquela coisa, quanto mais arriscado, mais fácil é a aprovação do saque, né? A aprovação fala assim, chegar até o saque, mas também eu posso perder a conta financiada, né? Então nem sempre é tão benéfico assim. Só que quando você tem um controle dos seus dados, da sua estatística, você segue um operacional certinho, faz sentido, né? Porque você sabe que no final você vai ter um ROI positivo ali, por cada avaliação que você compra, por cada avaliação que você chega até o saque, etc. Beleza, pessoal? Então, assim, um dos pontos que eu quero reforçar nessa série é exatamente isso, tá? Não importa qual estratégia você vai buscar no mercado, existe um monte, tá? Tem aquelas que são um pouco mais seguras, tem aquelas que são um pouco mais agressivas, não importa. O que você precisa entender é o seguinte: para você comprar um desafio e você executar, você já tem que estar pronto. Sério, eu falo assim, você já tem que estar pronto, já tem que estar com a estratégia em mão, tudo organizado. Antes de comprar um desafio de futuros, etc, que é um desafio um pouco mais, né, vamos dizer assim, mais difícil, faz alguma mentoria, faz algum curso, aprende em algum canal do YouTube, alguma estratégia mesmo, assim, uma estratégia assim, objetiva, que você execute ela todos os dias, uma gestão objetiva, enfim. E aí você compra o desafio. Antes disso, não façam isso, porque não tem como ter resultado se você não tem um plano muito bem definido, tá? Todo mundo que eu conheço que não tem um plano muito bem definido não tem resultado, tá? Todas as pessoas que eu conheço que tem um plano muito definido de gestão financeira, gestão de trading, gestão emocional, gestão de estratégia, tudo, mano, dá certo. Porque aqui é um trabalho. Eu acho que a internet, ele tenta passar uma sensação que é sempre assim: ah, cheguei, tô aqui no meu escritório, e aí em 2 minutos eu dou um clique e acabou meu dia. Não acabou meu dia. Não acabou meu dia. É um dia de trabalho como o outro, preciso fazer outras coisas, posso até me dedicar a outros negócios, beleza? Mas não acabou não. A vida tá aí pra gente trabalhar mesmo, pra gente operar mesmo. Ah, tô operando na Lucid e acabou. Vou operar na MyFund Futures, depois eu vou operar na Top Step, depois eu vou operar na Apex Trade Fund, então eu vou operar em todas as mesas do meu portfólio. Quando vai ver o dia acabou. Então pro cara que diz pra mim que ah não, eu faço um trade de 2 minutos aqui, copia 1.000 contas e acabou. Não porque não exista, né? Não porque não exista. Existem traders que têm resultado e operam dessa forma. Mas porque eu sei que a realidade, para a maioria das pessoas, é diferente. Então eu prefiro acreditar na realidade da maioria das pessoas e a gente tirar uma base disso. E não levar em consideração outliers, né? Pessoas que têm uma realidade de vida um pouco mais favorável, para que favoreça a pessoa não só a aprender, mas a se manter também dentro do mercado, né? Então tem esses pontos. Então, para as pessoas que me assistem, eu sei que tem muitas pessoas que são muito bem financeiramente, muito bem mesmo. E tem outras que são muito humildes também. Então, o conselho aqui tem que ser para todo mundo. Não é isso, pessoal? Então, vamos lá. Voltar aqui, já estou aqui no Trade of 8. O mercado tá forte aqui, subindo, né? Fica muito difícil falar que vou vender, etc. Mas se nós abrirmos aqui... como vocês podem perceber, o mercado aqui está numa forte tendência de baixa, né? Até estava em um canal, começou topos e fundos mais altos, está seguindo a tendência de alta agora. Eu acredito que se ele conseguir romper aqui pelo menos os 28.700, ele chegue lá nos 29, né? Mas aí ele já vai se bater com esse fundo aqui, ele pode estar continuando uma tendência de baixa forte. Não vou ficar fazendo marcações e previsões aqui não. Vou estar fazendo a execução do meu trade de forma sistemática e organizada. E o que importa para mim aqui é a minha gestão. Então, a forma como eu gerencio é o que vai me trazer o resultado. Então, não preciso necessariamente só depender de acertar o mercado, sabe? De adivinhar o mercado. Não preciso ficar adivinhando toda hora. Se você tem uma gestão alinhada, mano, tá tranquilo. Tudo bem eu errar, enfim, e vida que segue. Vamos operar aqui as contas que eu tenho. Então, vou operar a primeira conta 8. Eu só tenho que fazer $150. Então, vou operar com 2 contratos. Vou buscar aqui um alvo de 150 ticks.
E vou utilizar pelo menos 150 ticks ali de stop também. 150 ticks de stop também. É isso. Trade na tela, stopzinho curto ali. Botei um pouquinho ali no fundo. E vamos ver. Vamos ver qual vai ser o resultado. Depois disso aí eu vou operar a conta... Tô operando agora a conta 8. Então depois eu vou operar a conta... Vou operar a conta 5, né? Que tem 3 dias. E depois eu vou fazer um dia operando a conta 7. E aí daqui para mais tarde a gente vai fazer um trade em uma dessas duas contas aqui, tá? Na conta 9 e na conta 10, né? Que foi a aprovação 10. Aí tem a conta 11 e 12 que tá ali segurando, lembre-se, tá? Enfim, estamos aqui no trade. Vou deixar rolar. Pessoal, quando você tem um operacional que é objetivo e você tem controle das suas estatísticas, por exemplo, esse meu operacional, eu tenho um alvo de 1 para 1,5 ou 1 para 1. Eu tenho por volta de 60% de taxa de acerto. Esse é um trade que para mim, vamos dizer assim, ele não é fácil, porque como eu tenho 60% de taxa de acerto, fica aquele meio tipo, vai dar loss ou vai dar gain. É uma sensação muito chata. Então, às vezes, quando eu vou fazer os dias mínimos nas outras contas, não tá ocorrendo agora na conta da Lucid, mas nas outras próprias que eu tô operando, tá ocorrendo. De eu tentar fazer os 150 dólares no dia e às vezes acabar ficando um pouquinho negativo. E às vezes no ciclo dos 5 dias eu ficar negativo e não conseguir fazer saque, entendeu? Então eu tô cada dia melhorando a minha gestão e tentando encontrar os defeitos dela pra justamente isso não ocorrer. Então antigamente eu não gostava tanto de botar no break-even. Só que eu não sei se é uma questão um pouco emocional, tá? Porque o break-even ele meio que conforta o nosso emocional, né? Porque a gente fica tipo assim, poxa, eu não vou perder mais. Mas ela atrapalha a estatística completa do operacional, porque uma coisa é você pegar um operacional e fazer um backtesting dele baseado sem nenhum filtro, tipo sem break-even, sem parcial e tá. Outra coisa é você fazer um backtest com break-even, com parcial e tá. Tipo, tudo muda. Então eu tô nessa fase. Como eu vim essa migração para futuros e lá no Forex eu me sinto muito melhor operando swing trade, então eu tô sentindo assim forte, sabe? Quando finalizar o trade, eu volto aqui e vou fazer o trade da próxima conta. Agora são 11h38. Vamos pegar o take aqui da contra 8, tá? É isso. Operar isso. Eu quero ver fazer isso. Ainda bem que o cenário no Brasil tá melhorando, sabe? Eu vejo muito trader que tem resultado, cara. Tô feliz, cara. Vejo muito trader que tem resultado hoje em dia. E eu faço questão de divulgar, sabe? Faço questão de divulgar, de curtir, comentar, de ajudar. Porque eu sei que essas pessoas que têm resultado podem ensinar outras e... Meu, já vai ter brasileiros lá no ranking de todas as próprias. Tipo assim, eu não tô falando aparecer e sumir. Igual alguns brasileiros aqui aparecem e somem. Alguns amigos meus, algumas pessoas que eu já, sabe? Eu mesmo já apareci em ranking. Então assim, não é uma coisa que tá toda semana, sabe? Meu sonho é ver toda semana, todo dia, toda semana, brasileiro lá no ranking. Ganhando dinheiro em dólar. Quem não quer ganhar dinheiro? Ainda mais em mesa proprietária. Esse desafio eu paguei 98 dólares. Ele me permitiu fazer um saque de 4K desses 98. Então, tipo assim, eu posso reprovar alguns desafios, né? Tranquilo. Porque eu já tenho um caixa. E até quando a gente for conversar sobre a planilha, né? Que eu organizo ali toda a questão do fluxo de contas que eu compro, saques que eu recebo, etc. Vocês vão perceber que maior parte do tempo, depois que você tem resultado com mesa proprietária, o seu primeiro saque sempre compra as próximas contas. Então, tipo assim, você só gasta dinheiro com a mesa uma vez. Aí, nessa uma vez que você gasta o dinheiro, ou você vai estar certo e esse dinheiro vai gerar frutos e etc. Né? Olha, pegou take. Ou você, entre aspas, vai estar errado e vai ter um prejuízo ali de 98 dólares. Mas se você tiver certo, colhendo, só que você não está colhendo e comendo não. Você está colhendo e plantando novamente. Entendeu? É diferente, é diferente. Pronto, conta 8 fizemos dia mínimo. Agora vamos para conta 5, né? Conta 5. Não sei se eu opero comprado aqui também. Acho que vou seguir o mesmo ritmo, tá? Fez o rompimento, tá com força, 11 horas, 11h40 agora. Pode voltar? Pode, mas meu alvo, meu stop é curto, é scalp, então vamos pra cima. Estamos aqui, né, ainda no trade, né? Dessa vez aqui demorou um pouquinho mais, né? Acho que deve ter uns 15 minutos que eu tô aqui já. E vamos fazer nossos 50 dólares, né? Fazer nossa metinha, né? Eu botei o alvo aqui de 1 para 1, tá, pessoal? De 1 para 1. Só que aí começou a ir ao meu favor, aí eu peguei e mexi um pouquinho, botei um pouquinho aqui atrás, né? Mais pra trás aqui, né? E se chegar no meu alvo, eu boto no 0 a 0. É porque o mercado futuro é diferente, cara. A forma da gente trabalhar aqui, sabe? Tipo, o mercado ele é muito rápido. Viu? É muito rápido, é um volume... Olha essa vela aqui. Olha o que aconteceu aqui. Pau quebra aqui, gente. Aqui o pau quebra. É o famoso pau quebra. Vamos esperar esse trade aí.
Tem pessoas fazendo perguntas nos comentários, você pode deixar perguntas nos comentários aí abaixo, tá? E eu vou responder não só no seu comentário, mas também vou responder algumas pessoas em vídeo, pra gente ter o que falar aqui. Porque eu tô fazendo trade, mas ao mesmo Order tempo... filled. Que bom, graças a Deus, gente. Meta batida. Trade feito, 150 dólares. Eu sempre faço o cálculo buscando a meta e a taxa, tá? Lembre-se das taxas que você paga pelo contrato, tá? Então, conta 5 aqui de meta batida, tá vendo? Eu tenho 2 dólares de taxa, eu sempre sou assim, eu sou sistemático. Então, conta 8, conta 5 já foi, agora falta operar a conta 7. O mercado tá forte subindo ainda e eu vou seguir comprando, pessoal. Meus amigos, eu ainda tô no trade, meus amigos. Esse trade aí, meu irmão, pelo amor de Deus, eu falei que quando tivesse no lucro, eu ia botar no 0 a 0, né? Nananina não. Eu já passei esse tempo todo aqui para agora botar no 0 a 0. Vou nada. Eu até penso, sabe, pessoal, essas coisas de mexer no stop, no alvo, essas coisas, mas sinceramente não é uma boa escolha. Tipo assim, quando tu começa a alterar o seu alvo, assim aleatoriamente, por uma questão emocional, você começa a alterar automaticamente a sua relação de risco-retorno. E dependendo de como esteja a sua relação de risco-retorno, se tu entrar numa época difícil, de baixa taxa de acerto, cara, tu pode drenar o seu capital pro negativo, cara. Você pode perder muito dinheiro, entendeu? Basicamente é isso, porque não vai bater, né, o cálculo, não vai dar positivo no final. Então, muito cuidado, pessoal. Eu acho que o break-even, ele, às vezes, pode sim ser confortável, sabe? É tipo assim, o break-even é tipo assim, ó, jogar a toalhinha e ó, tô me saindo. Mas pra mim botar uma operação no break-even é porque é a última operação do dia. Pra mim, sabe? Pra mim é isso. Não sei porquê. Enfim, gestão, né? Cada um tem seu jeito, tem sua visão de trading. O mercado ele é muito volátil, né? Então, uma hora tem coisas que funcionam mais e tem outro momento que tem coisas que funcionam menos. Então fica aquela guerra de ego no mercado, né? De, isso funciona, isso aqui funciona. E, enfim, eu acho que o importante é o que funciona para você, né? E sigam aquilo que eu sempre falo. Uma estratégia simples, uma execução simples, uma gestão simples, tá? GGG. O que significa GGG? Gestão gera ganhos. Gratidão gera gratidão. Só coisas boas, pessoal. Quando eu falo GGG é coisa boa. Às vezes eu bato a meta e falo, ó, GGG. Entendeu? Bati a meta. Às vezes aconteceu alguma coisa boa. GGG. Aconteceu algo bom, cara. Sabe? Não tem o que reclamar. Deus é maravilhoso. Gente, eu vou ser sincero pra vocês. Eu tô há 10 anos no mercado, né? Eu comecei ali em 2015, mais ou menos, operando opções binárias. Fiquei muito tempo preso em opções binárias e depois eu fui pro mercado de Forex. Aí fiquei pouquíssimo tempo e parti para B3, né, para ficar operando mini índice, mini dólar. Tem muitos vídeos no meu canal da época que eu operava B3, tá aí no canal. E eu me lembro que eu já me senti o máximo, né, porque eu fiz uma migração, né, de trabalho para operar full time day trade mini índice. Então eu era atendente de call center, né? E aí, quando eu saí desse emprego, porque eu tava com condições melhor assim, eu tava com uma boa reserva já acumulada, já tava conseguindo fazer uns ganhos um pouco mais consistentes, semanais, mensais, lá no mini índice, até fazendo um vídeo aqui pro canal. Então ali foi um momento muito importante, assim, pra mim, sabe, pessoal? Um momento de realização mesmo, assim, foi quando eu falei, poxa, eu tô livre. E aí, depois daí, demorou um tempo, eu tive acesso a mesas proprietárias através de um vídeo no YouTube. Porque assim, meu problema era o seguinte, eu falava, cara, eu até tô conseguindo ter uma consistência aqui, mas eu não consigo ganhar ainda o que eu quero, porque, sei lá, precisava de mais dinheiro para margem, aquela coisa toda. Então eu tinha essa dificuldade financeira, né? E aí eu encontrei mesas proprietárias, né? E aí é mais ou menos uns 5 anos atrás, né? Quando eu comecei até a gravar conteúdos. E aí o primeiro contato foi com a FTMO, depois foi com a My Forex Funds, que acabou tendo um escândalo, né? E ela acabou tendo problema. E depois teve a The Found Trader também. Pô, operei nessa mesa proprietária também. Fiz bons saques nela. Conheci muitos traders através dela. E depois ela também teve problema. Depois teve um problema do MetaTrader que caiu. Todas as mesas caíram. Não sei se vocês lembram. Várias mesas caíram. Porque o MetaTrader sei lá o que aconteceu. BO do Dedel. Eu só lembro que do nada, o mercado
ficou louco assim, sabe? Aí depois começaram a surgir algumas plataformas novas, né? Eu me lembro que tinha uma plataforma chamada DX Trader. Meu Deus do céu, eu me lembro quando a The Found Trader botou essa tal DX Trader. Meu, que plataforma horrível, cara. Que plataforma horrível, velho. Foi a pior coisa, velho. Aquela própria firma lá faliu, cara. Não sei nem como, cara. Ela era muito conhecida, muito famosa, tanto ela. Enfim, qual o aprendizado que eu tenho? Nenhuma mesa proprietária vai durar para sempre, sabe? Eu não acho. Eu acho que esse modelo atual, tradicional, ele é como se fosse um pouco piramidável. Ele sempre depende da compra de novos desafios para conseguir pagar os traders que estão operando em ambiente B-Book, né? Ou seja, operando contra o próprio dinheiro da empresa, né? Então, a empresa já sabe que ele vai perder, então, em vez de botar ele no mercado real, bota contra ela mesma, né? O único problema é que ela tem que pagar do próprio bolso, né? Mas assim, eu acho que eu fui um pouco complexo aqui. Eu acho que no que eu falei, será que eu fui um pouco complexo? Vai, dá, take. Vim aqui, né, pessoal? Pra dar uma, sabe, ficar no escritório assim é muito, sabe? Gosto do ar livre, sabe? Então assim, depois daqui o que acontece, pessoal? Eu vou operar as outras contas que eu preciso fazer dias mínimos de trade nas outras mesas proprietárias, né? MyFund Futures, Topstep, etc. E depois que eu operar em todas, aí sim eu volto aqui para a Lucid para poder operar as contas novas financiadas, né? Só que ainda eu vou ver, depende do horário. Se for tipo assim umas 3 horas da tarde, eu já não sei se eu faço mais trade, né? Porque enfim, não vai fazer muito sentido. Então, provavelmente eu volte depois às 8 horas da noite. 10 horas da noite, vamos dizer assim, né? Que é o melhor horário de trading pra mim. Enfim, chegou perto do alvo e não deu take de novo. E é isso, pessoal. Eu tô aqui. Primeiro, suado, trabalhado. E o primeiro é o primeiro. É igual a primeira bicicleta. Eu lembro da minha primeira bicicleta. Eu percebi uma coisa. Antigamente eu queria ficar rico, eu quero ser rico, aquela coisa. Não quero ganhar dinheiro no mercado financeiro. Cara, mais legal, mais seguro, mais perfeito mesmo assim. Você constrói, você vê você construindo tudo. É você seguir pelo caminho certo no mercado financeiro. O caminho não muito agressivo, o mais seguro possível para você lucrar. Gente, eu tô olhando para cá porque às vezes eu fico olhando pro gráfico. E aqui é a câmera, né? Aqui é a câmera, né? Então eu peço desculpa porque às vezes eu esqueço que eu tenho que ficar olhando para cá para poder olhar direto para vocês, né? Enfim, eu tô olhando aqui porque eu tô olhando pro gráfico, né? Quem não quer ganhar dinheiro, né? Aí, bota no 0 a 0? Essa era a hora de botar no 0 a 0? Às vezes sim. Às vezes era o melhor momento de botar no 0 a 0 era agora. Por quê? Porque aí eu ia almoçar. Gente, eu não consigo almoçar enquanto eu não saio do trade. Será que é só eu que sou assim? Só eu que não consigo comer? Meu Deus do céu, velho. Tá repreendido em nome de Jesus, velho. Aí eu vejo meus amigos do Instagram, é academia, é fitness, Mas eu fico, meu Deus, eu sou muito indisciplinado, velho. Cara, isso é uma coisa que me decepciona muito. Eu queria muito organizar essa questão, sabe, pessoal? Parece que eu dou prioridade demais ao mercado às vezes, sabe? Enfim, não sei se é só vocês. Às vezes, por exemplo, vamos supor, dar um final de semana. Às vezes o legal é sair, né? Dar uma distraída e tal. Pô, às vezes eu quero estudar. Vocês acreditam? Eu quero ficar no gráfico. Eu não sei o que é não, cara. Não sei, porque aí parece que na sexta, 10 horas da noite, me dá um inside. Um setup. Sabe? Aí se eu fazer essa alteração no setup, vai me potencializar, vai me diminuir meu drawdown. E aí, meu irmão, eu fico sexta, sábado e domingo vidrado, esperando o domingo para trabalhar. Porque eu não era assim quando era CLT. Não era nem cagota, mano. Vou aproveitar um momento, tá? Se você for comprar desafio nas melhores mesas proprietárias de futuros ou de Forex, acesse o site cupommesaspróprio.com. Pessoal, o cupom Mesasprop ele só lista as melhores mesas. Mas não significa que, tipo assim, a mesa que está no primeiro cupom é melhor do que a que está no quinto. Não. Ali é organizado com base nos clientes do Brasil, no caso, com base no usuário do Brasil. Se a gente tá votando lá várias vezes na Apex, a Apex vai subir. Se a gente tá botando várias vezes negativo na Apex, a Apex vai descer. Então, é bom que nós entre e avalie para que a gente tenha dados reais de brasileiros. Uma coisa é você ter a avaliação do Trustpilot, avaliação do próprio Firmat, que são avaliação de clientes europeus, de lá, da América, enfim. Outra coisa é um reclame aqui, você entende? Outra coisa
é um cupom Mesas Prop, vocês entendem? Então assim, vamos valorizar o que é nosso também, tá pessoal? É isso, aproveitei o momento. Merchanzinho, Jequiti. Eu tô mais alegre, pessoal. Gente, eu passei um momento difícil. Acho que eu vou contar pra vocês um dia. Um dia eu conto pra vocês. Fiquei aí um ano, ó, sem postar nada. Não conseguia postar nada. Mas tamo aí, firmão. Trabalhando e vamos pra cima. Não é um cunhado não, pô. Isso aqui é um irmão, pô. Não é um cunhado não, pô. É um irmão, pô. Valeu, pai. Não é um cunhado não. É um irmão. Vê isso. Trouxe um cafezinho quente pra mim.